Meu nome é João Batista Oliveira, sou presidente do Instituto Alfibeto e fui convidado a falar com vocês brevemente sobre sistemas de ensino e aprendizagem. Eu vou dividir a minha fala em 4 etapas. A primeira, como avaliar o sucesso de uma instituição educacional, ou seja, qual é o resultado do sistema, o que é permanente no conceito de sistemas de ensino e aprendizagem, o que mudou e está mudando e os desafios que nós temos e como lidar com eles. Então, em primeiro lugar, como medir o sucesso de uma instituição, de uma escola, de um sistema de ensino ou de um país? Nós estamos aqui há poucos dias do resultado do PISA, então esse tema é muito presente na cabeça de todos nós. Então, numa instituição de ensino, numa escola, numa universidade, um dos critérios mais objetivos é a percentagem de alunos que continuam, seja o ano seguinte, seja continuam para a etapa seguinte do processo escolar. O próximo passo, as notas do vestibular, ou mesmo o sucesso profissional no final de uma graduação ou de uma pós-graduação. Então, esses são indicadores diferentes que nós podemos usar. E o que é preciso sempre medir numa instituição educacional? O mais importante é medir o conhecimento e o seu uso. Eu dei o exemplo do PISA e este é um bom exemplo. A Prova Brasil, eventualmente o ENAD. Mas também é importante medir outras variáveis, por exemplo, a autonomia do aluno. Um dos objetivos da escola, qualquer escola, é formar um aprendiz autônomo. Então é preciso saber se realmente aquele aluno que nós formamos tem autonomia para conseguir continuar aprendendo e estudando. A outra variável cada vez mais importante no mundo moderno, no mundo contemporâneo, é a adaptação, a adaptabilidade, a capacidade do aluno, do ex-aluno se adaptar às novas situações que vai enfrentar e, sobretudo, buscar conhecimentos para poder lidar com elas. Um estudo recente nos Estados Unidos, do professor Chetty, mostra, por exemplo, qual a quantidade de crianças que vêm de ambientes socioeconômicos desfavorecidos e que conseguem se formar nas melhores escolas, ou nas escolas de qualidade média. E ele olha não apenas que só se conseguem formar, mas também que conseguem entrar e que mudam a faixa de rendimento de um extrato muito pobre para os 20% que ganham mais. Então ele mostra, por exemplo, que as grandes universidades conseguem pegar alunos de qualquer nível social, inclusive do nível mais baixo, e colocar entre os 20% melhores remunerados. Porém, o mesmo estudo mostra que há um conjunto de instituições que custam 20 vezes mais barato do que essas grandes instituições de elite, que admitem muito mais alunos de baixo nível socioeconômico e os colocam do meio para cima da distribuição. Então, qual que é o mais interessante para as pessoas? Ou seja, há diferentes maneiras de medir o sucesso de uma instituição no curto, no médio e longo prazo. Isso se aplica, obviamente, ao conceito de sistemas de ensino-aprendizagem. O conceito de sistemas de ensino-aprendizagem ele vai mudando ao longo do tempo, mas ele não é muito diferente desse quadro que está sendo mostrado a vocês. Ele implica o que ensinar, um currículo, ele implica um plano daquilo que vai ser ensinado, com objetivos, com etapas, com materiais, com indicadores. Ele implica a existência de um plano de aula, de entrega daquele material, a aula, o estudo, a interação do aluno com os materiais, com os professores, processo de avaliação e o uso do resultado para fazer revisões, seja da aprendizagem do aluno, a recuperação do aluno, o reestudo, o retrabalho, seja para rever o próprio sistema, o currículo, a forma de ensinar, os métodos, etc. Então, a ideia de sistema e as setinhas ilustram que é um sistema, que as partes são articuladas, e a ideia é que ele tem sempre esse mecanismo, ele nunca para, ele nunca é estático, porque os objetivos podem mudar, os alunos podem mudar, as tecnologias podem mudar. Então, apesar do que está dentro do sistema pode mudar, o conceito em geral, com maior ou menor grau de sofisticação, ele sempre existiu. Dentro desse conceito, há duas coisas mais permanentes. A relação, no caso do ensino individual, do tutor com o aprendiz, o autoaprendiz, que é um caso mais raro, ou então a forma do sistema dentro de uma escola. E qualquer que seja esse formato, sempre tivemos o currículo, sempre tivemos o ensino, sempre tivemos a avaliação e sempre levamos em conta a necessidade do esforço do aluno para adquirir o conhecimento. E as preocupações em todos os tempos, os mais imemoriais, desde os estudos de filosofia da educação, de psicologia da educação e hoje de tecnologia da educação,
sempre tem as mesmas preocupações, né, que se encontram em qualquer manual de pedagogia, de psicologia da aprendizagem, hoje chamada psicologia cognitiva. Os fatores que afetam a aprendizagem. Então, o sistema de ensino tem que levar em conta a atenção, que é o primeiro processo mais básico e que hoje é muito afetado pelo mau hábito das pessoas em relação ao uso das mídias sociais, né? A questão da percepção e a capacidade de perceber e o aumento que você tem que dar para a estimulação que você quer chamar a atenção num mundo cheio de distrações. A memória, que é fundamental para poder articular e relacionar as informações. A motivação, que por sua vez leva ao grau de esforço que o aluno, que o aprendiz, engajará num determinado processo de ensino. O conteúdo e a relação do aluno com o conteúdo e a forma de apresentação. A transferência do conhecimento de um campo para outro, de uma situação para outra. Os meios e métodos adotados e o sistema de avaliação. Então, as preocupações, de maneira mais explícita ou menos explícita, desde Sócrates, desde o mecanismo de mestre e aprendiz, elas estão nos sistemas de aprendizagem os mais variáveis possíveis. A tecnologia, desde o advento dos livros, no século XVI, Gutenberg, ela afetou profundamente essas relações. Depois, o ensino à distância também foi outro momento importante na revisão e concepção desses sistemas de ensino, e hoje as chamadas tecnologias digitais. Mas nada disso muda o todo. Isso é parte, não é um pedaço apenas dessa história dos sistemas de instrução. O que mudou e o que continua mudando? Mudou o ambiente, mudou a informação, a quantidade de informação, a explosão de informação a que nós estamos sujeitos. Mudou a explosão do conhecimento, a data de validade é muito menor. Então, aprender a criticar o conhecimento, saber se é verdade, se é fake news, saber se é informação correta, se é fato, se é opinião. Mudou a incerteza em relação ao futuro, que necessidades terá o nosso aluno na próxima etapa, na vida. Mudou profundamente o nosso conhecimento a respeito de como o indivíduo aprende, o que acontece no cérebro dele na medida em que ele aprende, e as variáveis que atuam e que influem no desenvolvimento do cérebro. A alimentação, o sono, e cuidados, de modo geral, que antes não eram tão conhecidos e hoje nós temos elementos para apreciar melhor. E também mudou a quantidade de ilusões às quais nós podemos estar sujeitos, sobretudo, e isso sempre aconteceu, a conceitos científicos não comprovados, mas que ganham popularidade. A ideia de inteligências múltiplas, a ideia da interação entre o sujeito e o modo de aprender, a tecnologia, a ideia que a tecnologia vai salvar, a geração conectada, são todos slogans de muito apelo, mas cuja evidência, cuja eficácia não foi bem comprovada. Tudo isso é parte do que mudou, continua mudando. Mudou também a relação do aprendiz com o sistema, já na escola mais elementar, a relação da criança com a escola, com os professores, com os colegas, não é para o bem ou para o mal, mas mudou. A relação com os meios para ensinar, para aprender, para interagir, e certamente mudou e vai mudar, estão mudando os meios para gerir o conhecimento, gerir o sistema de aprendizagem, gerir a sua escola. Qual que é o grande risco que nós, como educadores, como gestores desses sistemas, temos que enfrentar? É o risco de nos perder diante de glamour, diante de belezuras, diante do apelo mágico de meios. O cérebro não muda tão rapidamente assim, e não podemos cair nas ilusões de que vai ser a tecnologia ou um detalhezinho que vai salvar. E o grande desafio que permanece ao longo do tempo e que nunca foi muito bem resolvido e conhecido é o desafio da transferência de aprendizagem. Qual o conhecimento que vale a pena impartir para o aluno, que ele consegue, que vale a pena adquirir, para que ele consiga usar esse conhecimento para aprender novas coisas ou aplicar as novas situações. De um lado nós sabemos pouco sobre esses conhecimentos e de lado nós sabemos menos ainda das situações que ele vai enfrentar. E aí nós temos que nos basear naquilo que é conhecido, e o que nós sabemos com rigor da psicologia cognitiva, dos estudos centenários já, nós estamos no segundo século de estudos sobre isso, sobre transferência de aprendizagem. Quer dizer, o que dá base para a pessoa avançar é um sólido conhecimento disciplinar. E há duas evidências muito grandes a respeito disso. O primeiro são os critérios pelos quais os países
avaliam os alunos ao final do ensino médio. Os países desenvolvidos, todos eles avaliam pelo conhecimento da disciplina, da linguagem, da matemática, das ciências sociais, humanas, da filosofia, e, por outro lado, os critérios que as instituições de rigor acadêmico de nível superior avaliam os alunos, que também é pelo conhecimento que eles têm das disciplinas, sobretudo das disciplinas mais afins ao curso que vai fazer. Por quê? Porque as pessoas, com base no conhecimento que nós temos, sabem que o maior preditor do conhecimento futuro é o conhecimento atual que você tem a respeito de um determinado assunto. E, obviamente, aliado com isso, e cada vez mais, a capacidade de aprender a aprender diante de uma nova situação, como que o aluno vai usar os conhecimentos que ele tem para poder continuar aprendendo com um menor grau de apoio do ensino formal. Quais são os desafios que essa situação, que esses conhecimentos nos apresentam? Então, em primeiro lugar, que sempre valeu, mas agora muito mais, é uma clareza sobre os objetivos. O que nós queremos como objetivo? No curto prazo, ao final da minha aula, ao final do meu semestre, ao final do meu curso, e no longo prazo. E uma coisa nem sempre é igual a outra. Nós temos que cuidar dos dois objetivos, o do curto prazo e o dos longo prazo. O segundo é o conhecimento de que a gente consegue inovar a partir do que tem. A gente não consegue inovar a partir do que existe. Ou seja, para termos a escola 4.0, a tecnologia 4.0, a educação 4.0, nós temos que ter primeiro a educação 1.0, que infelizmente no Brasil ainda não temos. Eu comecei mencionando o PISA e termino mencionando o PISA. A gente ainda está aquém da tecnologia 1.0. É preciso fazer bem feito o básico. É preciso saber ousar, mas ousar com os pés no chão. Então vale o oráculo de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, professores, alunos, os meios que nós expomos, e não nos deixemos perder em modismos, em ilusões. Há muita coisa boa que a tecnologia pode agregar aos sistemas de ensino, à forma de empregar a instrução, aos mecanismos de dar feedback, aos mecanismos de gerir o conhecimento dos alunos. Mas vamos nos lembrar que o básico, o essencial, é que para voar nós temos que ter os pés no chão. Muito obrigado.